Olá, tudo bem? Eu sou Amadeu Comin, sócio fundador da Aptus, e a gente reservou esse bate-papo com todos os consultores aqui da Aptus para falar de uma novidade que a gente está lançando no mercado. Depois de 10 anos de Aptus, a gente trouxe uma coisa muito legal para os nossos clientes, médicos e médicas, que a gente vai estar falando hoje. Primeiro, então, eu falando de mim, né, que eu tenho uma experiência na indústria automobilística, né, e acabei entrando no mundo da dermatologia, das clínicas médicas, e eu acho que é muito legal que todo mundo da Aptus vende clínicas médicas, sabe? Isso eu acho que é um diferencial muito grande, né? Então, talvez eu queria começar com o Alexandre. Alexandre, fala de você, tudo bom? Tudo bem? Mônica, Wander. Bom, Eu sou o Alexandre, então, como o Amadeu falou, eu venho também desse mundo de dermatologia. Minha irmã é dermatologista, né? Então, tem essa experiência na prática como todos nós aqui, né? Então, temos alguns anos de experiência na Aptus, também em outra consultoria, mas estamos aí, né? Então, passar a bola para o meu amigo Wander agora. Eu sou o Wander, tenho já um pouquinho de experiência aí no mercado financeiro, né? Meu foco principal, minha formação é toda voltada nessa área de controladoria. E nos últimos 8 anos eu venho atuando com algumas clínicas, né, e me especializando nessa parte médica. Então isso trouxe bastante conhecimento e bagagem para que eu possa compartilhar aí com os médicos aí que necessitam de instrução, né, que procuram Aptus justamente para buscar essa orientação, para que a gente possa estar sempre focando na evolução aí individualizada para cada um desses médicos. Legal. E eu sou a Mônica, no meio dos três eu reino, né? No meio dos três. Eu deixei você por último porque você é a chefe porque eu mesmo. sou a chefe. Exatamente. Sou eu que mando neles três, entendeu? Eles têm que obedecer. Não, eles me ajudam muito, mas também venho da área médica. Comecei em 2002 em clínica de cirurgia plástica, depois passei para um hospital, uma rede hospitalar na minha cidade. Então, são 22 anos de experiência na área, 21 anos de experiência na área médica. É o que eu gosto de fazer, o meu foco é o relacionamento com pessoas, o atendimento ao paciente, né, que é um cliente diferenciado, com um foco diferenciado, uma necessidade diferenciada. E estamos aí na Aptus nesse caminho para ajudar as clínicas e os consultórios. Eu acho que é muito legal isso, e eles de alguma forma não estão falando a idade aqui de experiência, tudo, para não entregar, tá? Porque se somar a experiência nessa mesa aqui, dá mais de 100 anos aí atuando em clínicas médicas. Eu acho que é muita experiência, muito conhecimento. E eu também não gosto de falar de números de clínicas, porque eu acho que isso agrega pouco, porque a gente trabalha muito verdade. com qualidade do que a gente está fazendo. Mas assim, um número assim, só nos últimos 12 meses foram mais de 120 clínicas que a gente atendeu. E aí, se a gente falar assim, o que a Aptus faz, né? O que a gente está entregando para os nossos clientes? O que vocês acham? O que vocês contribuiriam para isso, na opinião de vocês? O que a Aptus faz? Eu acho que a Aptus ajuda o médico a ser médico. Ele quer ser médico, né? Só que para exercer a medicina, eu acho que vocês percebem isso também, ele não consegue ser médico, ele tem que administrar, tomar conta da secretária, ver as finanças, ver quanto está entrando, quanto ele ganha, quanto ele fatura, se ele pode investir. Então, tem todo um por trás. E o que eles querem? Eles querem ser médicos, eles querem atender. Acho que a gente ajuda eles. E é o que a gente mostra para eles. É o que a gente... Exatamente. Como Ele consegue fazer isso. Eles precisam dar atenção aos pacientes. Fazer o que eles estudaram para fazer, né? O que eles gostam de fazer. Porque parte de gestão, financeiro, treinamento, gestão de equipe, isso não é o que eles querem. Por isso que a gente está aqui para ajudar eles, né? É uma área árida para eles, né, Vanderlei? É difícil, né? Até porque o mercado, né? Eles se formam, né, e depois vão trabalhar em um hospital, vão ter que fazer a residência. Então, toda essa estrutura vem para cuidar do médico. Quando ele vai decidir empreender por conta própria, ele não tem essa estrutura para cuidar de todas essas áreas, né? Ele precisa saber de contratação, então tem que ter um RH, ele precisa saber de financeiro, né? Então, quando ele termina a faculdade, ele vai para um hospital que já tem tudo montado, né? E, de repente, quando ele decide empreender, ele se depara com essa necessidade, né? E agora? Eu não estou preparado. Ele né? vira o RH, né? O financeiro, isso, ele contrata, demite, paga. É comum a gente encontrar médicas falando que faz o fechamento financeiro no domingo à tarde, né?
E aí ela faz, mas ela não sabe o que ela fez e como fez, o que aconteceu e quanto dinheiro sobrou. Exatamente. Às vezes não se recorda nem de quanto está faturando, né? Então, você pergunta, ela fala, eu Não lembro, sabe. mas eu anotei e tá apertei. Eu sei que eu tenho, mas está aqui em algum lugar. Né? Então, isso é importante. Muitas não sabem, né? Muitas dizem, eu não sei quanto eu ganho por mês, eu não sei quanto meu consultório fatura por mês. Estou pagando as contas, até porque mistura pessoa física com pessoa jurídica, né? Conta pessoal com conta da clínica, faz tudo um bolo só. Eu estou pagando as contas, mas quanto eu efetivamente ganho, eu não sei. Se eu posso comprar um aparelho novo, eu estou comprando, mas eu não sei se eu poderia, né? Então a gente vem para ajudar. E é tão gostoso quando, né? Sim. Não, continue. Não, eu acho gostoso quando elas veem que poderia ter realmente comprado, né? Então é bem legal. E é o que eu sempre falo, sabe mais ou menos quanto ganha, mais ou menos quanto gasta e mais ou menos quanto sobra. Só mais ou menos. Só mais ou menos. O número ali, de fato, não... Não sabe. Mas é impressionante tem. que esse mais ou menos é um monte, né? Não é que assim, preciso, é bem Não. preciso, né? Eu lembro de uma cliente nossa, Mônica, você lembra que ela falou que depois que ela começou a fazer a consultoria com a gente, ela teve paz? Ela falou assim, vocês foi. trouxeram paz para mim. Eu nunca esqueci dessa Exatamente, frase, porque ela entendeu o negócio dela. Eu acho que é isso que a gente fala muito, né? O médico, ele estuda, ele escolhe uma vocação de ser médico, de atender, de desenvolver o negócio. Aí ele descobre que para ele crescer, ele tem que ter um negócio, né? Uma clínica médica é um negócio. Que tem que ter funcionário, tem que ter marketing, tem que ter controle financeiro, tem que pagar as contas, tem que ter sistema de gestão. E tudo isso, como o Alexandre começou, falou assim, isso para o médico, a palavra que eu gosto de usar é que é árido, é um deserto para ele, é um lugar que ele não conhece, não quer estar, faz calor, é incômodo. Se ele pudesse nunca estar lá, ele não estaria, né? A maioria não gosta disso, só que ele precisa disso. E aí eu acho que a Aptus entra para ajudar eles, né? Eu acho que a gente entra para colocar eles, dar essa dimensão do negócio, ajudar com a equipe, ajudar como fazer. Mas acho que a gente faz uma coisa a mais, não é, Mônica? Que a gente faz uma coisa individualizada, né? Com certeza. Isso eu acho que é o grande diferencial da Aptus. A gente consegue ir na dor de cada um dos médicos, né? Cada clínica, cada médico. Eu acho tão engraçado, a gente ouve aí um monte de gente, né, postando, venha faturar não sei quanto, venha para o método tal, que eu vou aplicando o meu método, eu tenho um script pronto já completo, compre o meu manual de scripts que aplique na sua clínica e vai dar tudo certo. Gente, cada clínica, cada médica tem um jeito de se comunicar com o seu paciente. Cada clínica tem um perfil de paciente, né? Uma faixa etária, um perfil socioeconômico. Cada um é um. Então, eu acho que o legal da Aptus é isso. A gente consegue entregar o que o médico realmente precisa. E, para isso, parte de um pé atrás, né? Um passo atrás, que é o nosso contato inicial, onde a gente descobre, conhece aquele médico, né, com carinho, faz com todo interesse, faz o diagnóstico e conversa bastante com ele, visita as unidades, observa o movimento, observa como ele atende. Fala com a equipe. Hã? Fala com a equipe. Conversa com a equipe, a gente Muito entrevista a equipe. A equipe, então, é fantástico, né, Alexandre? A gente descobre muita coisa que o médico nem sabe entrevistando a equipe. Isso. Aí a gente entrevista a equipe, elas contam um monte de coisa que o médico nem sabia. A maioria das vezes, cada um tem uma visão da clínica, né? Cada O um. médico tem uma visão, a equipe tem uma outra, às vezes que ele não tem essa ciência, né? Ô, Wander, nós atendemos uma clínica que são duas médicas, né? Duas sócias, amicíssimas há muitos anos, né, Amadeus? Lembra? E a gente deu um questionário de autoavaliação para elas responderem. Elas preencheram e nos enviaram. A nota que cada uma atribuiu ao seu negócio em cada um dos aspectos, atendimento de recepção, contato com o paciente, eram notas completamente diferentes. E elas são muito amigas, queridas, e se dão super bem. A sociedade é antiga, ou seja, cada uma enxergava o seu negócio de uma forma. Então, nós começamos a consultoria tentando fazê-las chegar num denominador comum. Por que você disse que aqui o seu negócio é assim e ela disse isso? Né? Entendeu? Porque, assim, como é que elas vão gerir um negócio se cada uma pensa uma coisa sobre o seu negócio? Cada uma quer chegar em um lugar diferente, né? Não dá, né? Eu acho que esse alinhamento entre sócios, entre os médicos, é uma coisa que a gente nunca escreve na proposta, né? Nunca aparece na proposta, mas quando a gente identifica
na clínica essa necessidade, a gente atua nisso, porque é um fator fundamental para que a clínica vá para a mesma direção, entre os sócios. Acho que a gente já tem vários exemplos disso, né? Então, eu acho que esse detalhe, né, Mônica, esse cuidado, né? Além de a gente fazer individualizado, eu não sei se você concorda comigo, Wander, mas a gente vai no detalhe de cada clínica, de cada perfil médico, até que o médico prefere desse jeito ou prefere daquele. É um cuidado muito grande, não é? Sim, não adianta a gente pegar uma solução de prateleira e aplicar. A gente precisa entender, até às vezes o médico, às vezes ele se perde, ele não tem nem às vezes muito conceito da estratégia de negócio dele, sabe? Então a gente tem que amadurecer isso no médico. Então a gente trazendo um pouquinho da teoria, né? Quando fala de estratégia de negócio, falar de missão, visão, valores, às vezes o médico não tem isso claro para a clínica dele, né? Que é o básico. Qual é o propósito dele, né? Por que ele quer fazer aquilo? E aí você tem que alinhar e tem que entender em que momento do negócio que ele está também, para que a gente possa trazer as soluções assertivas para que ele consiga prosperar dali em diante, né? Porque eu acho que o foco é esse, né? Que o médico sempre prospere, né? E isso passa muito para a equipe. Passa. Quando o médico não sabe o que ele quer, o objetivo, onde ele quer chegar, a equipe vai levando. De acordo com a rotina, assim, sabe? Então, tipo assim, por que eu estou aqui, né? Por que eu tenho que atender dessa forma? Se a equipe não tem isso claro, né? Exatamente. Aonde o doutor quer chegar, aonde a clínica quer chegar. Então, por isso, eu tenho que responder no WhatsApp dessa forma. Por isso, eu tenho que atender dessa forma. Por isso, eu tenho que me comportar dessa forma, que é outra coisa que eles não gostam de fazer, que é o treinamento de equipe, que nós fazemos, né? Isso, né? Fazemos bastante. Cuidar da equipe, né? Fazer a gestão da equipe. A gestão da equipe. Aí vai tudo, né? Desde a forma como a equipe se apresenta, o uniforme, a postura, o jeito de falar, né? Como se comunicar, o jeito de lidar com os médicos que estão na clínica, o dono do negócio, os médicos parceiros, que é outra coisa que muitas vezes a gente tem que treinar na equipe, como lidar com os médicos parceiros. Os médicos parceiros são clientes da equipe, precisa ser bem atendido pela equipe, e aí tudo isso a gente faz, né? A partir desse diagnóstico que a gente faz. Eu tenho, assim, a minha visão, claro que falar que todos são iguais é impossível, mas a maioria dos médicos é um profissional que ele foi treinado para aprender a fazer as coisas e fazer. Então, ele vai lá, ele precisa fazer uma sutura, ele vai lá, aprende como sutura, treina, faz sutura. Ele vai fazer um tratamento estético, ele aprende como faz o curso, aprende, treina e começa a fazer. E aí eu acho que ele tende a levar isso para a gestão. Ele tende a fazer assim, então eu preciso fazer alguma coisa na clínica, em vez de ele desenvolver a secretária, desenvolver a equipe, ele pega e faz. Faz um curso. Ele faz um curso, ele assiste um curso rápido lá, uma aula na internet, né? E aí ele sai achando que sabe fazer, que consegue fazer e absorvendo um monte de coisas que ele não consegue. Eu sinto muito esse perfil, né? E aí é até um processo de transformação que a gente faz de mostrar para ele, doutora, não dá para fazer tudo. Se concentra na parte sua, que é o médico, onde o nome bonito é o core business, né? Quer dizer, o coração do seu negócio, né? Foca nisso, que é atender as pessoas, cuidar de tudo. E os outros serviços da clínica, vamos treinar a sua equipe, desenvolver o gerente, desenvolver a secretária, né? Para que isso funcione, né? Desenvolver o marketing, enfim, todo o financeiro, né? Todo esse trabalho. Então, inclusive, a gente tem soluções, né? Para essas coisas, né? A gente tem isso que nem o Aptos Controle, que são soluções que a gente cuida de toda a parte financeira para que o médico possa se dedicar a ser médico e ter controle, não ter fraude, né? Porque se a gente entrar e falar de fraude aqui, tem um podcast só para falar dos casos de fraude que a gente encontrou por aí, né, gente? Das coisas que a gente descobre, que o médico nem tinha noção do que estava acontecendo. Não é que não é mais de um, todos têm histórias aqui de fraude. Cada um, com certeza. Cada um tem uma história, né? Dá para fazer um livro só de fraudes que eles têm. Começa que eles nem conferem o caixa do dia, né? Isso. Não faz o fechamento, né? No número de atendimentos. Ok, você atendeu 10 hoje. Como é que está? Todas pagaram, finalizaram, né? Realizaram o pagamento. Foi feito um Pix. Está em conta esse Pix, né? Realmente caiu? Não, isso daí... Não vê a necessidade, né? Não, acha que não é importante. Não é importante. E é o que eu falei anteriormente. Acho que vai dar muito trabalho. Sabe mais ou menos quanto ganha, mais ou menos quanto gasta, mais ou menos quanto sobra. Entrando dinheiro, né? Fora as taxas de cartão de crédito, né? Taxas, não, né, os bancos que me perdoem, mas muitos caem na besteira da antecipação automática, às vezes sem ter necessidade. Isso onera muito. O médico, a médica, né? Porque às vezes não sabe ali, vê aquele dinheiro entrando,
deixa de ter toda a sua reserva ali, né? Porque o recebível que fica no cartão também é uma reserva que dá um conforto para ele e vai antecipando, esse dinheiro fica na conta, às vezes ele não sabe o que fazer e quando precisa, né, não tem aquele conforto lá, né? Então, isso E outra, fica vendo entrar dinheiro do cartão de crédito, né? Do que cai em conta, não checa se está sendo depositado em conta com a taxa que foi correta. acordada Sim, com a operadora, né, do cartão. Então, muitas vezes foi mudada, essa taxa foi mudada, o médico não está sabendo. A gente já pegou no Aptos Controle, né? Já pegou muita coisa assim. O médico não sabia, ele tinha contratado por 3%, está descontando dele 4%, e ele nem sabia. Eu li uma médica aqui no litoral paulista, né? Não vou falar cidade para não entregar a médica, mas a gente fez a conta do que ela estava pagando de taxas e do que a gente encontrou taxas mais baratas para ela no mercado. Lembra, Alexandre? Foi no seu caso. Ela tinha uma economia de R$30 mil, que dava para ela fazer uma viagem aí no final do ano. Ela falou: não acredito que é tudo isso. E nem sabia. Nem sabia. Ela ficou impressionada e só trocando e negociando as taxas do cartão de crédito. Nem era antecipação, Mônica, para você ter uma ideia como isso é pesado. Os médicos se preocupam muito, né, que ter mais uma secretária ou aumentar a equipe, porque não sabe se vai poder pagar, como é que fica a conta. E lá nessas antecipações, taxas que ele está pagando muito mais do que uma secretária por mês. Quando você anualiza, você vê o valor. Nossa, mas eu perdi tanto assim, né? Então, fica o recado para os médicos que estão vendo a gente aqui, ó. Vai olhar suas taxas de cartão, faz a continha para você ver que você vai descobrir que está pagando muito mais do que você poderia pagar. Com certeza, com certeza. Essa questão é fundamental. E outra, né? Agora entrando um pouquinho no Aptos Controle, né? Quando a gente fala de controle financeiro, às vezes a gente fala o mais básico, por isso que eu falo, não dá para aplicar soluções de prateleira, né? Como que você descobre isso? Fazendo uma conciliação bancária, que já é, assim, em termos de auditoria, o último nível, né? Então você tem que ter todo um preparo, tal. Então, às vezes o médico não tem estrutura para conseguir fazer tudo isso, né? O Amadeu falou, tem médico que faz isso aí no fim de semana, né? Você imagina, você trabalha a semana corrida e vai ter tempo de fazer isso no fim de semana, né? Então a gente tem equipe especializada justamente para olhar isso, né? Que é o quê? Conferir banco com os seus números, né? Os seus controles ou o sistema, né? Que a gente costuma sempre orientar, que é bom que o médico tenha tudo em sistema também, né? Porque facilita muito identificar, né? Eu acho legal você falar isso, né, Wander? Porque conciliação bancária, quer dizer, conferir quanto que pagou do cartão que entrou lá na conta do banco, isso é talvez um dos últimos estágios, né, dos controles financeiros apurados, né? E a gente ajuda desde o primeiro passo, né, que é o fechamento do caixa diário, de ter uma agenda e controlar o que está acontecendo, e até todos os passos do processo. Sim. E, de novo, eu acho que a gente estava até falando antes, né? Não necessariamente precisa ser uma clínica grande ou uma clínica pequena para ter todas as etapas funcionando. A gente, até se for o caderninho, dá para ter controle, não é, Wander? Até no caderninho dá para controlar, né? A secretária não sabe usar o sistema, não sabe usar o Excel. Ela faz no caderninho? Faz. Dá para controlar. Dá, desde que o processo seja bem estabelecido. O importante é ser feito. E ter processo, né, Alexandre? Ter a forma do jeito certo de fazer. O que a gente pega é que muitas clínicas não têm. O médico acaba puxando tudo para ele, ou para ela, né? Isso. Deixa para o final de semana, que aí tem uma viagem, um aniversário, não faz. Isso. Não, depois eu faço. Do outro eu faço, no outro eu faço, a hora que vê não está fazendo. Não, e quando fecha só no final do mês, já não lembra mais quem tinha que pagar, quem não tinha que pagar, não, se pagou... Fora o papel de pão, né? O fio do bigode. As que disseram que ia ali fazer o Pix e não fizeram, né? Já vi alguns casos dessas que deixam para receber depois que fica com um valor muito alto em aberto e não tinha nem noção, sabe? Quando começa a mapear, peraí, vem cá, o que tem aqui, quanto você tem a receber? Se assusta às vezes com o número, sabe? Às vezes tem uns 2 meses de faturamento a receber com clientes que pagam quando puder, quando der, lá no caderninho, lá no controle. Aí, às vezes não tem nem o controle, né, Wander? Não sabe quem está devendo, sabe? Se a pessoa não vai pagar mais, não vai cobrar nunca. Aliás, essa questão comercial é outra que é muito difícil para o médico. Ele tem vergonha de cobrar. Verdade, né, não é? Eles têm vergonha de cobrar. Eu não sei quem ensinou o médico que falar de dinheiro é feio. É essa coisa que vem aí da formação, sabe? A coisa que é sacerdócio, a medicina é um sacerdócio, é uma coisa de Deus, eles estão gerando vida. Tem que ajudar as pessoas, né? Todo mundo ajuda a pessoa, o engenheiro também ajuda a pessoa, o marketing ajuda a pessoa, mas eles estudaram
aí 9 anos, 10 anos, montaram o seu negócio para ajudar as pessoas, mas isso é a profissão deles. Então, o que eles fazem tem valor e eles têm vergonha de colocar esse valor, de falar com o cliente esse valor. Tem um monte de médica que eu faço mentoria para ensiná-las a cobrar. E aí a gente tem que treinar a equipe, né? Para que a equipe saiba também cobrar. Porque eu acho engraçado, ninguém vai a lugar nenhum. Pega um sapato, vai no shopping, pega o sapato, pega uma bolsa e sai e fala assim, eu te faço um pix quando chegar em casa. Fala. Não faz, né? Você vai na quitanda... Mas Olha, no médico pode. Na clínica pode, eu né? não sei No como médico. eu vou pagar, eu não sei se eu vou falar com meu marido, se eu vou fazer em 2 ou... Ninguém faz isso em lugar nenhum. Por que faz no consultório? Aí eu falo para a médica, porque você deixa, porque você permite. Né? Em alguns casos, o médico ele não se valoriza. Ele Ele não acredita exatamente, todo o potencial Alexandre. que ele tem para cobrar o valor que ele deveria cobrar. É engraçado isso. Tem médico, mas é só para olhar uma pintinha. Tudo bem, São mas só se eu olhar 5 uma minutos, pinta, eu né? não sei ver o que é. Você estudou 9 anos para saber se uma pinta tem algum problema ou não. Se olhar uma pinta, eu olhei a pinta. Que em 5 minutos ela pode, dependendo, salvar uma vida. Exatamente. Pode ser um câncer de pele, alguma coisa. Tem que valorizar. Né? E elas não sabem. Ela não sabe. E a equipe também, às vezes, a equipe tem vergonha. Mas isso eu acho que é o médico que passa para a equipe. Eu acho também. O médico não acredita na estrutura, em todo o atendimento que ele proporciona para o paciente, até no valor que ele tem, no valor que ele está passando para o paciente, e isso espirra na equipe. É nítido isso. E eu acho que vale falar, por exemplo, no nosso trabalho, às vezes a gente identifica que o médico realmente tem bloqueios com isso. Tem. E a gente desenvolve alguém da equipe para fazer essa parte. Uhum. A gente alivia esse peso do médico, né? Alguma secretária, alguma consultora de vendas, alguém a gente habilita, treina, define, né? Todas as regras comerciais, né? E essa pessoa faz, né, Wander? A gente elenca alguém da clínica para fazer, tira esse peso da médica e as coisas funcionam, né? Funciona bem melhor. É muito mais fácil quando ela tem alguém, às vezes, até para auxiliar nessa questão, né? Ela faz todo o plano de tratamento e depois tem uma equipe preparada ali para cuidar, né? Que eu gosto de falar, é a sequência, né? Se a pessoa vai lá com uma questão a tratar com a médica, a gente está falando no cuidado, né? Quando você foca nessa questão, acho que falar muito do cuidado, né? E tirar um pouco a ênfase da parte financeira, né? Essa questão de valores, ela vem como consequência, né? E a gente tem outras especialidades, né? Mas a gente percebe que na dermatologia isso é muito forte, porque tem também todo um vínculo de que dermatologia é futilidade. A estética é futilidade. E não é. Não. A gente trata a alma da pessoa, a gente trata a autoestima, realização de sonho. A gente trata a realização de sonho. Quantas mulheres saem de relações abusivas porque se sentem mais bonitas, ou conseguem se projetar no mercado de trabalho porque se sentem mais seguras com a sua imagem, né? Ou quantos antidepressivos são deixados de serem tomados, né? Por conta de que você está se sentindo bem, melhorou uma cicatriz, melhorou o rosto. Então, isso, a gente tem que desmistificar isso também, porque, assim, em outras áreas que a gente atende, a gente vê endoscopia, colonoscopia, ou ginecologia, as médicas não têm tanto receio de cobrar, mas a dermatologista, uma grande maioria, tem receio de cobrar. Elas próprias julgam que isso não é tão importante. A gente não sabe o que é importante para o outro, né? As outras especialidades são médicas. A dermatologista não é como se não médica, fosse, né? É como se não fosse. Estranha, né? Mas eu acho que dentro de tudo que a gente faz, né? Eu quero até falar um pouco agora do nosso... o que a gente encontrou depois de 10 anos trabalhando, mas acho que uma coisa que é importante que eu sinto, que a gente faz, é deixar a vida do médico mais fácil. Eu acho que a gente facilita a vida do médico. Sim. A gente dá os caminhos na parte da gestão, na parte da administração, que a vida dele fica mais fácil, né? E quando eu falo que fica mais fácil, é sempre no sentido do valor da palavra, né? Ter uma vida mais fácil é que está tudo organizado, está tudo fluindo, tudo tem uma rotina, fica mais fácil de conduzir do que aquilo que todo dia é uma surpresa, todo dia está lidando com isso. Uma dor de cabeça, né? Uma dor de cabeça, uma coisa que não está prevista, né? Não tem... Dá trabalho deixar as coisas fáceis, né? Eu acho que não é simples, né?
Assim, é um processo, né? Mas acho Agora- que o fundamento, desculpa te Não, cortar. não, termina. Não, mas eu acho que o principal é que quando a gente fala dessa questão, né, para o médico ser individualizado, é justamente isso, é olhar ali onde é que está acontecendo, né, e na causa, né, não só no efeito, né, ó, toma isso aqui que vai resolver, não, por que está acontecendo isso, né? Então, a gente investigar toda essa parte e propor para ele de fato, olha, a gente precisa tomar uma ação exatamente aqui nessa área ou nesse processo, a gente precisa evoluir essa questão, que você aprimore essas coisas para que a clínica evolua, né? Deslancha. Ou o seu consultório, sua clínica deslanche, né? Legal. E isso me remete a uma coisa que particularmente me incomoda. Quer dizer, pessoas vendendo soluções mágicas para resolver os problemas das clínicas, né? É uma frase assim, quer dizer, tem gente que não sabe nem qual é o problema da clínica e já está dizendo que ele vai triplicar o faturamento em 2 meses, né? Que vai avançar tudo. Então, mágica é bonito, né? Acho que mágica é legal ir no show de mágica, né? Tem ilusão, a gente Nossa. gosta de ser enganado, né? A gente fica feliz, Não, paga por isso, né? Isso deve dar uma frustração em quem contrata esse tipo de serviço, que a pessoa fica frustrada. E eu não consegui, eu fiz o curso com a pessoa, Fiz eu tudo fiz que o ele treinamento, pediu. eu fiz tudo do jeito. E por que que eu não consigo? Eu sou ruim mesmo. Acho que eu sou ruim. O médico fica frustrado, né? Lógico, ele está fazendo uma coisa que não, Eu já não me diz. deparei com um médico falando, olha, eu tô a ponto de, não sei mais o que fazer com a administração, porque eu já fiz esse curso, eu já fiz isso, e eu não consigo aplicar. Assim, frustrado ao nível de já pensar em abandonar o negócio, né? Como que eu faço? Porque eu não consigo. Será que o problema sou eu? E, Alguns na falam, verdade, melhor eu não. fechar e ir trabalhar na clínica de alguém, né? Isso, Tem uns que falam, acho que eu vou fechar o meu isso. negócio e vou trabalhar como médico na clínica de alguém. Muitos abrem mão pensando nisso. E quando, na verdade, não é isso, Não né? é, com Porque certeza. tem que ter todo o passo a passo, né? A gente precisa ver o que ele precisa de fato ali para que a gente possa auxiliar, né? Soluções prontas ali, eu acho que é como, por exemplo, a gente que está na área mais administrativa. Se eu pegar um livro, eu vou ter uma certa facilidade em entender o que ele está falando e transcrever isso para a prática e como aplicar. Quem não tem, assim, tanta intimidade com o assunto, se pegar uma questão, às vezes, um pouquinho mais avançada, não vai saber interpretar e não vai saber colocar em prática. Com certeza. Então, são momentos diferentes, assim como eu não vou me aventurar na medicina porque eu não sei nada. Então, qualquer coisa que eu vou ler, para mim, eu vou me frustrar. Eu não tenho essa bagagem, né? É como se a médica desse uma agulha, um fio de sutura, né? E falasse assim, ó, dá um ponto aqui, assista esse vídeo aqui e venda ponto aqui. É impossível, né? Não dá. Não tem vai como, conseguir. né? Eu acho que essa é a analogia. Então, porque a gente vai propor o contrário, sabe? Então, vem cá, a administração é assim, assiste que vai dar certo. Não, e é onde entra o nosso diferencial de entender a clínica. É isso. Né? Entender o médico, entender o perfil, o momento. Tem médicos que não estão no momento ainda, né, de fazer uma grande mudança. Então a gente vai com calma, vai analisando cada aspecto da clínica. Alexandre, você falou um exemplo legal. Já teve médico que a gente pegou há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, e que agora passou 1 ano e meio e agora pediu de novo a Aptus, a consultoria. Aí a gente retoma, né, tem todo o histórico dele, a gente lê e tal. Vamos lá, doutora, a gente estava aqui. E agora elas estão colocando em prática, tem uma bem assim, está colocando em prática tudo, né? Muitas das coisas que eu já tinha dado antes, ela colocou algumas coisas, mas algumas ela falou, não, Mônica, é o meu, agora eu estou no momento. Legal, e é outra coisa que a gente tem que aprender a respeitar, né, Amadeu? Não adianta você, olha, mas você não tem que fazer assim. Tem que respeitar. A pessoa não consegue, eu não consigo lidar com isso dessa forma. Ok, doutora. Mas ela ficou na cabeça que existe uma forma legal, profissional de lidar com aquilo. Mas ela não estava preparada. Era só o momento dela, né? A gente... Espera o meu momento. Eu acho que essa palavra é boa, né? A gente respeita o nosso cliente e o tempo do nosso cliente para ele implementar o que ele pode, o que ele consegue, né? Um cliente que quer apanhar da gente não vai ser nosso cliente, né? Vai querer levar bronca todo dia, não é muito o nosso jeito, né? Não adianta. Não funciona, muito né? pelo contrário, né? A gente conversa, a gente... Isso, é o nosso jeito, não adianta, jeito, né? Não dá para ser diferente. Bem personalizado. Mas eu queria aproveitar isso aqui para a gente falar do que a gente construiu. Foram 10 anos que a gente está aprendendo com mais de 400 clínicas aí pelo Brasil, com toda a equipe trabalhando, né? Fora vocês, tem muita gente aí atrás trabalhando, que é o Aptus Evolute. Até eu queria perguntar o que vocês acharam do nome, né? Do Aptus Evolute. Eu gostei. E da onde que vem isso? Só para fazer uma introdução, né?
tudo que a gente está falando, o tempo do médico, a etapa da carreira que o médico está, né? Porque às vezes o médico está no início de carreira, é normal o médico entrar em contato falando, eu vou abrir minha clínica, vocês podem me ajudar? Perfeito, a gente vai ajudar lá no comecinho, ou o médico já tem 20, 30 funcionários, 5 médicos trabalhando com ele, e fala, agora, como é que eu faço para continuar crescendo, para organizar esse crescimento que ficou caótico e eu não sei como faz. Então, dentro dessa jornada do médico, a gente criou o Aptus Evolute, que é mais do que uma consultoria. É um trabalho junto com o médico para ajudar o médico a continuar a evoluir nesse processo, né? Sendo único, esse processo de crescimento dele com todas as características, né? Então é uma coisa que a gente faz de uma forma muito mais concentrada, com mais gente da equipe atuando, né? Para ajudar ele como diz, a evoluir na jornada dele da melhor maneira, né? Eu não sei, primeiro eu ia perguntar para vocês, o que vocês acharam do nome? Aptus Evolute. Show. Calha bem do que a gente está procurando, né? O que significa a gente faz. Fala para mim, qual a sua visão do Aptus Evolute? Uma evolução. Evolução, assim, personalizada, individualizada, como a gente faz, né? Só que de uma forma que a gente abrange, assim, todos os aspectos da clínica, né? Não só a gestão, não só a equipe, não só financeiro, mas trabalhando... Até nós, né? Trabalhando em equipe, né? Em alguns casos até vai o Evander e a Mônica, o Vander e a Mônica, enfim. E em alguns casos a gente vai todo mundo junto, como já aconteceu, né? Então, é bem bacana isso, porque o médico, ele tem uma visão até mais ampla do que ele precisa. E a gente vai trabalhar em cada detalhe da clínica dele. É legal que a gente, às vezes, percebe isso, né, Alexandre? Alguns dos clientes, eu falo, acho que se eu botar o Vander na jogada, vou botar o Vander para falar com essa equipe, vou botar o Vander para falar com essa médica. Tem outros que eu falo, Alexandre, dá uma atenção para essa médica para mim, conversa com ela sobre hábitos de controle, isso, aquilo. Vander, fala sobre o sistema, porque cada um, às vezes é o jeito de falar, né? Nós também somos individualidades, né? Então, às vezes, o médico, para um determinado assunto, precisa de você, precisa dele, precisa do nosso marketing. Então, é bem legal isso, a gente entender o momento do médico e o que ele está precisando, e todo mundo junto, para que ele possa crescer de uma maneira bem em sintonia, né? Bem ligada. Porque assim, o que a gente está vendo que está acontecendo, assim, realmente o médico começa com um consultório, vamos assim dizer, com uma secretária, às vezes até atendendo, mas ele vai crescendo e a clínica dele, principalmente na dermatologia, né, que é uma área que tem investimento em equipamentos, tem tratamentos que oferece, tem uma complexidade maior, né? E eu muitas vezes eu falo, a dermatologia está avançada em relação às outras áreas, porque ela teve que correr mais, né? Ter mais dificuldade na vida, criar caráter, né? Eu sempre falo, né? Então a dermatologia teve que correr mais em algumas coisas, investimentos e algumas coisas, e eu acho que assim, essa transformação do médico sair de um consultório para uma clínica, que é uma empresa, quer dizer, uma transformação de ele fazer, aí ele tem uma empresa que são pessoas trabalhando junto com ele para fazer as coisas acontecerem, é uma evolução, né? Daí que vem o Aptus Evolute, né? De a gente acompanhar o médico nesse processo, é um processo maior até, não é um processo curto, às vezes ele pode até ter uma ação mais curta, mas ele é um processo maior, e daí que a gente viu, porque a gente está vendo que muitos médicos têm dificuldade de avançar nesse processo. Eles até crescem, mas crescem desorganizado, né, Vander? Às vezes cresce caoticamente, cresce, né? Primeiro, depois organizando, né? Eu acho que essa questão do Evolute é justamente trazer o médico mais para o lado empresarial mesmo, ali, de organização, né? Da clínica, né? Como uma unidade de negócio ali que precisa ser bem administrada, embora ele esteja com foco em exercer a medicina, né? Mas ele conseguir, de fato, ter uma estrutura, uma equipe que traga indicadores, né? Então, aqui a gente já vai ver estratégias de negócio mesmo, né? Falar de negócio, de modelos de negócio, né? Então, como gerir, como ser mais rentável, como ser, né, mais lucrativo. Então, o que eu preciso ter, né? Gestão de pessoas, né? Tudo isso é muito importante. E o Evolute, a gente precisa parabenizar o nosso marketing também, que foi muito boa aí na criação do nome. Na ideia. Também gostei. Eu acho que até vale. Você falou do marketing, né? Eu acho legal comentar que a gente estendeu a nossa área de atuação oferecendo também o marketing para os nossos clientes. Que era uma coisa que até o ano passado a gente não oferecia, mas devido à necessidade deles, foi né? Necessidade, foi necessidade, pela necessidade. Né? Não foi assim, nós queremos, não. É necessidade deles, a gente falou, puxa vida, então vamos começar a desenvolver o marketing. Então, hoje o marketing da Aptus também atende alguns clientes nossos, a gente tem uma
capacidade limitada por enquanto, eu acho que a gente está organizando isso, mas eu acho que vem junto nisso, né? Porque além de você cuidar do financeiro, administrativo, equipe, atendimento, a gente também oferece marketing de captação, né? Divulgação, posicionamento de marca, né? Então, é uma solução mais ampla para o médico, né? E para a clínica. Não, você falou de limitado, mas é porque reforça o nosso compromisso sempre em fazer o médico prosperar. A gente tem uma quantidade limitada justamente porque a gente oferece serviços e soluções com qualidade, né? A gente acompanha, a gente vê o passo a passo, vê o resultado. O Alexandre mesmo que encabeça a parte do Aptus Controle, né? Tá ali olhando a equipe, o que está fazendo, como que está entregando, como que está o acompanhamento, né? Isso acho que não são soluções de gaveta, né? Como você comentou, principalmente do marketing, né? Precisa entender o momento também de cada médico, o que o médico quer. Eu acho curioso porque isso remete à essência da Aptus. A gente não tem metas de crescimento, a gente tem metas de atendimento com qualidade. Isso. Eu acho que a nossa empresa é posicionada em atendimento com qualidade, entrega de resultado, né? Foi uma opção que a gente fez, né, Amadeu? A gente não tem meta de crescimento. A gente poderia ter optado, vamos atender um monte, vamos fazer... A gente poderia ter ido para essa linha, mas não. Nós optamos em que a Aptus seja uma referência de atendimento de qualidade. Eu não teria coragem de dar treinamento de equipe em técnicas de atendimento de excelência se eu não soubesse que eu trabalho numa empresa que tem, que usa e que aplica técnicas de excelência de atendimento no seu cliente. Né? Então, como é que eu ia falar para as secretárias e para a equipe de atendimento que ela tem que atender de determinada forma, se a gente não consegue fazer isso. Então, foi uma opção que a gente fez. Por isso que o número de clínicas atendidas se torna mais... Nós já, inclusive, já recusamos alguns serviços. Não tem como, né? Já recusamos. E o Aptus Evolute, inclusive, como é um trabalho de 360 graus, que envolve mais equipe, mais longo prazo, também ele é limitado a um número de clínicas, que a gente não consegue atender todo mundo. Você iniciou bem, né? Você falou assim, a gente tem um número de clínicas atendidas, não é tão relevante, mas é justamente porque a gente preza a qualidade e a entrega. Né? Porque acho que a gente se entrega também, né? Totalmente. Eu me sinto parte quando eu entrego um projeto, dá até dor no coração. Poxa, já terminou, né? Poxa, acabou. Eu contei para eles que eu fiquei muito feliz essa semana, que eu fiz um fechamento, né? Porque quando a gente termina a consultoria, a gente faz um resumo junto com aquele médico de tudo que foi feito, né? Só para que todos que nos ouçam saibam. A gente faz um resumo de dia a dia, tudo que a gente fez, as reuniões que teve e tal. E quando eu terminei de apresentar para a médica, eu perguntei, doutora, e aí, o que você achou da consultoria? Ela falou, ai, fenomenal. Aí eu falei, nunca ninguém falou que a gente era fenomenal. Achei o máximo. Me achei. Fenomenal. Mas ela fez um fenomenal com a boca cheia. Falei, amei o fenomenal. Adorei. Tá até gravado. Isso. Achei muito legal. E é isso, né? Isso faz o dia da gente, né, Mônica? Nossa, vale mais qualquer coisa. Eu acho que a gente pode falar com orgulho que 100% dos nossos clientes são satisfeitos com o que a gente faz. Exatamente, sabe? Eu fico muito feliz com isso. Essa é uma medida importante. Dormir, sabe? Botar a cabeça no travesseiro, dizer, nossa, hoje eu atendi todos os médicos que mandaram, todos os WhatsApps foram respondidos, os e-mails. Outra coisa que eles comentam muito, né? Que eles se comunicam com a gente e a gente dá a resposta. Isso. A gente dá retorno, nem que seja para dizer, doutora, olha, eu estou em viagem, posso ligar amanhã cedo, né? Eles sentem e é o que você falou, Mônica, o que a gente passa para a equipe, para o médico de ter esse cuidado com o paciente, é o cuidado que a gente tem com o nosso cliente. É o que a gente acredita, então fica muito mais fácil a gente passar isso para o nosso cliente. Então... A gente apresenta na prática para ele como que é cuidar do paciente, né? E todo mundo quer ser cuidado, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente cuida do médico. Não, né? Acho que o médico manda uma mensagem de manhã nos nossos grupos, né? A gente tem grupos, né, de trabalho com eles, né? E se a gente não responde até a hora do almoço, eu já fico nervoso, eu já começo a me dar um negócio. Vamos responder, eu já estou lá. Não, fora o alívio que a gente dá para todos os consultórios e para as clínicas maiores, porque a gente estabelece esse canal de comunicação também com a equipe. Né? E a equipe liga muito para a gente. E aí ela deixa de incomodar o médico com coisa que às vezes é uma bobagem. E ela leva ela antes ela não tinha um respaldo em quem eu vou me apoiar
para falar sobre isso. Então, ela tudo ia falar para o médico. Hoje, uma me procurou, Mônica, como é que eu faço para montar uma planilha, para avaliar melhor isso? Me disse a necessidade. Falei, fica tranquila. Hoje a gente temos um compromisso à tarde, amanhã a gente faz isso para você. Ai, muito obrigada. Aliviada. Ela tem quem se apoiar, né? Lógico, também não sou eu que vou fazer a planilha, são vocês, tá? São vocês. Cada vez que ela fala que vai fazer uma planilha, eu falo, ai, meu Deus, ela tá me ligando São depois, vocês, sabe? são Amadeu, vocês. dá uma ajuda aqui, né? Mas eu já avisei que vocês vão fazer amanhã. Falei que não era hoje. Disse que amanhã vocês vão fazer. Mas isso é... Ela já aproveita até o podcast para dar trabalho pra gente, exato, tá vendo? é. Mas a gente abusa também. Quando eu preciso que a equipe dê uma repaginada para falar do Isso. batom, da maquiagem e tal, Do cabelo, é a Mônica, né? né? Exato. Cada Porque macaco no vamos seu conversar uma coisa. Tem alguém que sabe falar melhor com uma pessoa que a unha dela não tá bonita e a pessoa fica contente com a conversa do que a Mônica? Não tem, né? Pede foto do balcão, né? Da área de trabalho. Isso, nossa, cada foto. Tirar a maçã que alguém tá comendo, né? Nossa Senhora, fruta, água aberta, maquiagem, tudo assim no balcão de atendimento. Aí eu tiro foto. Aí quando eu mostro a foto para a equipe, nossa, nem elas tinham reparado como é que estava, né? Mas isso, Mônica, da equipe entrar em contato com a gente, parte muito do que a gente passa para o médico. A gente fala que ele não precisa fazer tudo. Exatamente. Né? Precisa se apoiar na equipe. Lógico, a gente trabalha com a equipe, né? A gente desenvolve a equipe, mas o médico sabe que ele pode contar com a equipe dele, não precisa fazer tudo. E a equipe começa a ter essa autonomia e começa a tomar algumas decisões. Né? E isso facilita muito e otimiza muito o tempo do médico. O que eu acho que a gente está entregando aqui, que a gente nunca falou, é o seguinte, que o médico que contrata o Aptus Evolute, ele é adotado pela Aptus, sabe? A gente adota vocês, sabe? A gente não Vocês deixa já estão embora, adotados. não. Vocês não sabem, a gente não fez papel passado, não foi no juiz, mas vocês já estão adotados pela gente, porque a gente cuida de vocês o tempo todo. E não, é muito legal que a gente acaba criando uma relação de amizade mesmo, né? por causa desse contato, né? Eu estava contando para os meninos, quarta-feira, 2 médicas do Rio de Janeiro que eu atendo estavam indo para São Paulo para um congresso de medicina e me ligaram. A gente vai passar na sua casa para almoçar com você. Sabe? Não foi opcional, né? Não era perguntando, né? Não, põe água no feijão que a gente está chegando. Então foi muito gostoso, sabe? Você cria um carinho, né? Um vínculo, vê o progresso da equipe, isso das médicas, isso é muito legal, muito legal. Não, e além dessa, lógico, da parte técnica da nossa metodologia, tem essa parte de mentoria, né? Esse cuidado que a gente tem com o médico. Então, até comentei com você anteriormente, antes da gente começar aqui, até estava fazendo uma pesquisa de satisfação ali com a médica, doutora, o que você está achando e tal? Ela falou, Alexandre, algumas semanas eu estava a ponto de desistir, de parar com a minha clínica, fechar, dependendo até, ela tinha falado assim, eu estava até repensando a medicina. Mas ela falou, nas nossas conversas você foi me mostrando alguns caminhos e coisas assim, o que a gente sempre fala, né? A gente não quer mudar tudo na clínica, não quer mandar todo mundo embora, contratar equipe nova. São algumas orientações, né? Que pra gente, a gente até fala, poxa, mas parece que a gente não fez nada, né? Mas em alguns casos a gente muda totalmente a visão da dinâmica, médica. né? A dinâmica, e até para a equipe ficar tranquila. Às vezes a gente chega aqui e fica apreensiva, né? Mas o que a gente sempre zela é que é o seguinte, você já tem uma equipe, né? O custo de treinamento é muito grande. Se a pessoa já está ali, é porque o médico viu o valor nela em algum momento, né? Então a gente está ali para ajudar mesmo, de fato, para investir, né? E é tudo que elas precisam. Então, porque a gente tem que investir justamente o investimento de tempo. Eu acho um ponto importante, né? A gente não trabalha com grandes rupturas, não é, Wander? Não. A gente geralmente olha o que o médico tem de bom, reforça isso e ajusta alguns pontos que não está indo bem. Mas a gente nunca chega falando assim, doutora, tem que trocar tudo, tem que começar de novo, moda tudo, você gostava do azul, agora é verde. Não é assim, né? Não. A gente tem que trabalhar com aquilo que ele já tem, né? E progredindo de acordo com a necessidade do médico, aos passos que ele também consegue acompanhar, né? Então, acho que isso que é importante. Eu digo, e vamos falar o que é certo, né? Essa jornada do médico é uma jornada difícil para ele. Muito difícil. É uma jornada que, sendo sincero, nem todos vão conseguir passar por ela tendo sucesso, porque ela é médico, tem que continuar sendo médico, tem que continuar estudando a parte científica e, além disso, né, tem que ver imposto, administração, marketing, né? Tudo isso tem que estar se cuidando, tem uma série de coisas, quer dizer, é muito desafiador. Nessa hora, por isso que eu digo que a gente criou o Aptus Evolute, falando um pouco disso, que é justamente para ter essa mão que o médico pode dar a mão para alguém, né?
para evoluir nessa jornada que ele vai passar. É tipo assim, não passe sozinho. Eu sempre falo, Estamos a aqui. médica já é uma heroína, né? Enfrentar tudo isso, ainda ter casa, família e ainda tudo que ela faz. Eu falo para ela, não passe por isso sozinho, a gente vai junto, a gente conhece o Conta caminho, com a a gente, gente né? tem metodologia para ajudar o médico nesse processo em qualquer etapa, né, Wander? Eu acho que... Ó, você falou disso, qualquer etapa, né? Eu me deparei com 2 casos aí, que a clínica, assim, estava super bem, a gente fez o diagnóstico, ela estava com os processos tudo bem definido, muita referência, mas eu falei, olha, vamos revalidar isso com a equipe? E acho que foi bem legal, porque conforme eu fui falando com ela falou, olha, eu sentia que eu estava meio apreensiva, porque assim, a gente ficou meio limitado. Será que dá para avançar? A gente está fazendo certo? Então, revalidar, às vezes, que o seu processo está adequado, que você está fazendo o que tem de melhor no mercado, também é importante, sabe? Isso trouxe uma calma, um conforto para a Isso. equipe muito bom. Alinhado com a equipe, né? E principalmente as clínicas que têm esse atendimento de vanguarda, precisa disso porque o paciente cobra isso. Cobra, Você nossa. acostumou o paciente. Então, se você está entregando uma qualidade, começa a entregar uma qualidade mais abaixo, o seu paciente ele vai estranhar em algum momento, sabe? Então, é E importante outra, se manter na vanguarda Quando também. você está super bem, é que você tem que começar a pensar, né? O que eu Isso. posso fazer de diferente para continuar bem? Isso. Né? Porque tem muita clínica que se acomoda, né? Eu já estou Nos- bem, já entrego bem. Nos treinamentos que eu acabo fazendo com as equipes, né, nas clínicas, eu falo, difícil não é chegar onde vocês estão. Difícil é se manter e cada vez mais Fazer ir melhor, melhorando. né? É. Porque uma vez que o café estiver frio ou não vier aquela bolachinha, o paciente vai Vai, comentar. De certa forma, ele está reclamando de uma forma simpática, né? com certeza. Né? A gente fala, o pior paciente é o silencioso, né? Que não gostou, vai embora e não volta mais. Isso. Ele não reclama, mas ele também não volta mais. Mas, Wander, você tocou num ponto, que a gente está falando eu estava falando dessa trajetória do médico, que é difícil, e você tocou num ponto assim, ele tem que estar evoluindo, ele está à frente de uma equipe, ele é o dono da clínica, e isso é uma posição muito, muito solitária. Sim. Você não tem gente para dividir as coisas. Os médicos dividem muito entre as colegas, conversam, mas essa conversa nunca é uma conversa que tem base, às vezes, porque pergunta para outra médica pode até falar o que ela faz, mas não necessariamente é o que o mercado faz. E quando encontra gente que tem uma larga experiência de mercado e fala para a médica, às vezes fala, doutora, você está no caminho certo. Isso que você está fazendo está bom. Tem que melhorar aqui, tem que melhorar aqui. A médica fala assim, ai, verdade. Que bom. Tipo assim, essa segurança, a gente não fala isso para agradar, mas que a gente tem uma base de referência do mercado, a médica não é isso, ela fica mais tranquila. Ela se acalma, Se né? acalma. Fala, nossa, e agora? Eu tô aqui, será que é? Será que não é? Porque não tem informação, né? Ela tem informação da clínica dela, mas não sabe muito o que está acontecendo fora no mercado, né? O E Evolute... os colegas não contam, né? Não. Isso. E conta coisas assim, pontuais. Né? Quanto você paga? Pago tanto, mas não tem um contexto, né? E o Aptus Evolute também vem ajudar os médicos pelo seguinte, o processo de transformação que está acontecendo nas clínicas está muito rápido. Sim. Sabe? Aí eu lembro, há 10 anos atrás, nenhum médico falava de gestão comigo. Agora, todos já falam de gestão com a gente, porque eles já entenderam, principalmente depois da pandemia, o quanto isso é importante. Mas junto com isso tem franquia chegando, outras especialidades chegando, sabe? O mercado crescendo. O mercado dos médicos está numa transformação enorme. Então, junto com isso, eu sempre acho que tem a internet e as mídias sociais. Todo dia, falando para o médico, na hora que ele está olhando o Instagram lá à noite, falando assim, ó, tem alguém fazendo melhor que você, tem alguém fazendo melhor que você, que o médico vai tendo o que a gente fala de o burnout mesmo. Ele começa a estar no nível de estresse que já começa a ficar prejudicial à saúde. Sim. Eu não sei se vocês percebem isso, quer dizer, o médico já está vivendo uma situação, ele está sozinho, ele tem pouca referência, ele não tem uma equipe treinada, ele não entende do negócio e ele está olhando toda hora falando, nossa, tem alguém fazendo melhor, eu preciso fazer. E sai correndo, buscando qualquer solução, arriscando coisas que não... Eu não sei o que vocês acham disso. Gastando, e às vezes Pagam investindo e não caro, só monetário, mas o tempo. O tempo né? dele, exatamente. Né? Quando a gente fala de gestão de marketing, quantas situações a gente não se deparou, o médico com a taxa de ocupação altíssima e ele gastando dinheiro e prospectando e fazendo coisa ali de links pagos, sendo que não era aquele momento, sabe? Um momento de se comunicar com seus pacientes e tal. Então, é o que eu falo da instrução e olhar, né? Às vezes a gente vê muita coisa na internet. Então, você tem que divulgar, você tem que fazer link patrocinado, gasta daqui, investe dali, investe tanto que você vai ter tanto de faturamento, mas, né? Tanta informação, né? Tanta informação que ele... E outra, né, Wander? Você falou, deu um exemplo agora, faz investir no marketing, por exemplo. Aí o médico vai, faz todo
uma campanha, investe pra caramba no marketing, aí a pessoa faz contato lá na clínica. Ah, eu queria marcar uma consulta. Sim. Tem horário? Tem. Que horário você prefere? De manhã ou de tarde? Tem. Sim, entendeu? A pessoa que atende o telefone ou que responde o WhatsApp não consegue converter o contato em agendamento. Não sabe fazer essa conversão. O que adiantou? Então, por isso a importância do diagnóstico. Se a gente não entrevista a equipe, outra coisa que a gente faz, que é muito legal, a gente faz o cliente oculto para ver qual é o nível de respostas dessa equipe. Como que essa equipe se comporta quando atende o telefone? Como que ela se comporta quando a gente vai lá presencialmente? Eu já fiz um monte de cliente oculto, vou lá, finjo que eu sou cliente e quero marcar consulta. Como é que elas me atendem? Chego a marcar, saio e fico em casa monitorando se elas vão fazer confirmação de presença, se vão confirmar o meu horário, como elas vão fazer isso. Senão o médico investe, mas a equipe põe por água abaixo todo o investimento de marketing que ele fez. E é engraçado que o médico fala, nossa, mas o meu marketing não funciona. Ah, é. Né? O marketing. Não, Aí é a culpa do marketing. Estou gastando um monte, mas não funciona, não chega paciente. Mas não vê como que está lá na recepção, na frente. Aquele primeiro contato que o paciente tem é onde começa a jornada dele. É a primeira experiência. Se demorou para responder, se atendeu, tem, né? Bom dia, consultório. Eu acho tão engraçado como as secretárias né, não falam o nome da clínica. Quando fazem a primeira saudação, não falam bom dia, boa tarde. Às vezes coisas simples não acontecem. Sim. E o médico não sabe. O médico está o dia inteiro na sala, atendendo o paciente, até um atrás do outro, não tem quase tempo para dedicar para isso e as coisas não acontecem, né? Nós estamos chegando aqui mais ou menos já, tá para acabar já isso aqui, né? Passa rápido, né? Não, voa. Tem tanta coisa para falar aqui. Não, voa. Vai ter que voltar. Eu queria saber para vocês, o que é trabalhar na Aptos? Eu queria ouvir de cada um de vocês. O que é essa experiência de estar aqui com a gente na Aptos? Hoje? Não, aqui está sendo excelente, né? Bate-papo aqui, a gente já estamos há alguns anos... Já estamos há alguns anos juntos, né? E desde o momento que eu comecei a trabalhar na Aptos, o primeiro contato que eu tive até com o Amadeu e com a Mônica, depois veio o Vander, eu comento muito com a minha esposa, assim, com a minha família, que foi uma mudança, assim, de vida, até de mentalidade, sabe? Da forma como eu comecei a enxergar o cliente, né? Porque aqui a gente tem nossa metodologia, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, que a gente tem esse cuidado com o nosso cliente, com a nossa médica, nosso médico, enfim, até com a equipe da médica, né? Não só com o principal. Então, foi uma mudança de mentalidade, assim, sabe? Não só profissional, mas pessoal. Legal. É algo que assim, me fez evoluir e enxergar sabe? Evolute. Olha lá, tá vendo? Eu faço parte do Evolute. Evolute. Mas enxergar, sabe, do outro lado. Como eu gostaria de ser atendido? Como eu gostaria de fazer? Como eu gostaria de E a gente vai se tornando mais crítico, né? Exatamente. Cada vez mais crítico. Vander. Eu acho que para mim, eu que já trabalhei em multinacionais e tal, então eu tinha alguns propósitos e vir para esse ramo de consultoria, para mim foi um marco, uma realização profissional. Por quê? Você interage e quando você está ali conversando e orientando, na verdade você também está tendo a oportunidade de aprender uma nova maneira de como fazer. Todo dia a gente aprende, então a gente troca experiência, né? Então eu já vi frases na internet, né? Tem vezes que eu aprendo e tem vezes que eu deixo os outros me ensinarem, né? Então, assim, é o aprendizado ali do todo dia, a troca de experiência. Acho que isso é muito legal, isso faz a gente ter certeza que para cada pessoa a gente precisa ter um atendimento de acordo com a necessidade dela mesma, né? Não adianta eu querer colocar situações ali que funcionaram uma vez ali para mim, que pode ser que dessa vez não funcione, mas entender como fazer, qual é a necessidade, né? Então, é um aprendizado, né? Como que eu vou lidar, né? Quando você está num ambiente ali, você está na frente de uma gestão de uma empresa e tal, você já tem a sua metodologia e você se limitou àquilo, né? Aqui não, aqui é um leque muito grande, né? Então, como que eu vou fazer, né? O que a gente tem que aprender em conjunto para dar certo, né? Então, é investimento dos dois lados, né? Então, o que a gente tem que se doar e o que a gente tem que trazer de conteúdo para que funcione e faça sentido para quem está recebendo, né? O diálogo tem que funcionar bem, né? Acaba que cada consultoria é um desafio. Exatamente. Então, para mim, é uma realização pessoal muito grande, porque me dá a oportunidade de ver outros pontos de vista, sabe? Então, acho que para mim é muito, muito bacana nesse sentido de realização profissional.
Mônica? Para mim também, realização, porque antes de conhecer o Amadeu, eu trabalhava com treinamentos, especificamente treinamento de postura, etiqueta profissional, comportamento, técnicas de atendimento, técnicas comerciais. E aí, o que eu percebia? Eu ficava um pouco frustrada, porque eu dava o treinamento, mas eu não tinha uma metodologia que me permitisse acompanhar aquela equipe. E eu percebia, por exemplo, eu dou o treinamento para a equipe, mas como essa equipe vai colocar o treinamento que eu dou em prática se ela está atolada em uma série de planilhas, em funções administrativas que comem todo o tempo dela e ela não pode dar atenção para a equipe? Então, quando eu entrei na Aptos, casou, eu consigo ensinar uma metodologia nova de fazer o controle, de administrar a clínica. Com isso, elas ficam com mais tempo para poder acolher o paciente da maneira como eu acho que tem que ser e como todo mundo gosta. Então, isso traz realização, porque não é só fazer a coisa, ir lá e treinar. Espera aí, mas né, qual é o resultado disso? Né? A gente se sente feliz de saber, nossa, eu tive na clínica tal, como mudou, o atendimento lá está melhor, tão gostoso, né? Mas tá porque, além do treinamento, teve a questão do marketing que melhorou, a questão do Aptos Controle que melhorou, o uso do sistema que melhorou, a mentoria do médico, a cabeça do médico está enxergando a equipe de outra forma também, que a gente ensina a fazer reuniões, a como que ele tem que se comportar com a equipe, como que ele tem que se relacionar com a equipe de forma a ser assertivo, né? Mas ser, ao mesmo tempo, carinhoso, acolhedor, porque a equipe também merece desse carinho. Então, é realização. E agora eu passo a bola para você. O que você acha da Aptos hoje? Boa! Eu acho que a Aptos é uma alegria. Eu não trabalho, eu me divirto. Essa é a palavra, sabe? Se eu tivesse que... você vai parar de trabalhar, eu ia falar, não, me deixa trabalhando. Eu quero estar aqui na Aptos quando tiver energia, porque eu acho que não tem um dia que eu vou dormir sem eu estar com a sensação de que eu influenciei positivamente a vida de um médico, a vida de uma clínica, a forma de trabalhar. Quando eu escolhi atender os médicos, né, até foi uma questão pessoal, a minha esposa é dermato, né, e eu vi o quanto eles sofriam com a gestão. E você vê o médico estudando tanto a carreira dele, se dedicando tanto, que se alguém que se dedica a trabalhar e estudar são médicos, né? E eu via que ele sofria tanto. Eu falei, puxa vida, se a gente ajudar ele, né? Então, quer dizer que na Aptos a gente sempre quer entregar soluções, né? E eu acho que a gente tem cumprido esse papel. Eu acho que a gente... Eu de verdade, eu vou dormir todos os dias. É raro o dia que eu não tenho a sensação de falar, puxa vida, ajudamos uma médica nisso, resolvemos esse problema na equipe, até problema de relacionamento na equipe, problema de controle financeiro, problema de... uma série de coisas que a gente vai ajudando os médicos a fazer. Então, isso realmente me traz uma satisfação, assim, pessoal. Se a gente falar naquela curva de motivação, né? É de autorrealização mesmo, sabe? E eu fui privilegiado porque a minha equipe é sensacional. Tá? Tem uns problemas pessoal, aqui do lado. Assim. Tô brincando. A equipe é sensacional. Eu acho que vocês entenderam essa mensagem de levar a solução, de colocar o cliente no primeiro lugar, de atender, sabe? Então, eu acho que funciona muito bem. Eu acho que a gente realmente tem uma sinergia, um encontro de princípios, de objetivos que funcionam bem. A gente já pode fazer um corte para entregar para os médicos, porque assim, alinhar valores, né? Quando a gente fala missão, visão, valores, é isso. Dá certo porque a gente tem alinhado os valores dentro de casa, né? Então, cada um de nós, né? Então, Todo dentro de casa. Todos têm o mesmo propósito. A gente já propósito. está alguns anos juntos. Eu não lembro da gente ter tido um estresse por questões de princípios ou valores. Né? A gente sempre chega num acordo bom e com o cliente em primeiro lugar. Eu venho de trabalhar em multinacional, que nem o Wander. O Alexandre também trabalhou em multinacional. E o que mais me frustrava na multinacional é que eu passava 80%, 90% do meu tempo cuidando de assuntos internos. Políticas internas, relacionamento, coisas que você ia fazer para chegar, e raras vezes a gente chegava no cliente. Na Aptos, acho que assim, todo dia a gente chega ao nosso cliente, todo dia a gente impacta o nosso cliente para ajudar ele a melhorar de alguma forma, fazer o trabalho dele melhor e mais fácil. Então, isso que eu digo, isso para mim é muito, muito gratificante. É o contrário, né? 90% cliente e 10% interno, né? Interno às vezes me toma mais um pouquinho, mas já eu diria que se eu pedir para fazer planilha. É isso. Que demora mais. Então é isso, né? Eu acho que a gente já está acabando aqui, essa conversa vai rápido, né? Eu vejo quem está assistindo a gente, quem está acompanhando, quem ouviu essa história, vai ver cortes dessa história.
é a gente, primeiro, né? Entre em contato com a gente, médico, médica, que vocês estão vivendo essa jornada de crescimento, desenvolvimento, não esteja sozinho. Fale com a gente que a gente vai estar aqui para ajudar vocês, com certeza. Aqui a gente tem uma solução que vai ser individualizada, exclusiva para você. Então, não perca a oportunidade, não sofra. Falem com a gente que a gente está aqui para ajudar vocês, vai ter os contatos aí que tudo. Segundo, eu acho que a gente mostrou aqui a nossa essência, o que a gente tem de mais essencial para vocês, para os nossos clientes médicos e médicas que estão assistindo a gente. Então, muito obrigado quem assistiu para estar aqui com a gente. Legal. Um abraço grande, né, gente? Até a próxima, Um né? abraço para Em breve voltaremos.